Deixa o Espírito Santo entrar, peço pra Ele mudar toda a minha situação. Como filha da fé, agora sou mãe, e para ver meus filhos de pé, prostro-me ao chão. Boa noite, mães. Estamos aqui reunidas para mais um encontro das mães que oram pelos filhos da paróquia Nossa Senhora das Graças. E com certeza será um encontro muito abençoado para todas nós. E como vocês vêm acompanhando, todo encontro nós estamos fazendo uma oração, somos convidadas, a consagrar a Nossa Senhora de La Salette um serviço do nosso movimento. Semana passada, nós fizemos oração pelo serviço de súplica e espiritualidade. E hoje nós faremos a oração pelos filhos. Nesse serviço, mães, as mães que atuam, elas atendem mães de filhos com necessidades específicas. Que necessidades são essas, Filhos dependentes químicos, filhos encarcerados, os filhos do céu, os filhos do coração e outras necessidades. Essas mães, elas necessitam muito da palavra de Deus, do terço, mas também elas necessitam de partilhar essas angústias, essas dores, todo esse sofrimento. E é entendido que essas mães precisam se fortalecer e não podem suportar tudo isso sozinhas. Então, essa é a finalidade desse serviço. Então, diante disso, convido a vocês, quem tem um devocionário, na página 57, nós vamos fazer a oração. Nossa Senhora de La Salette, que veio até nós carregando uma corrente sobre os ombros, pedimos-te que nos sustentes e nos ajudes a carregar as nossas correntes, muitas vezes com um peso insustentável sobre nossos corpos. Como mães intercessoras e com a autoridade máxima que nos foi confiada sobre os nossos filhos, ilumina-nos com tua sabedoria e ajuda-nos a seguir teus passos, nos dando a virtude da fortaleza, do silêncio, da resignação e do amor incondicional para ajudar cada um de nossos filhos com necessidades específicas. Seguimos o teu exemplo, que foi até o fim com teu Filho Jesus. Mãe da humildade, conduz-nos diante de teu Filho Jesus para pedirmos, de coração puro e sincero, a salvação dos nossos filhos. Mãe da obediência, conduz-nos a sermos obedientes como tu foste, vivendo o ser mãe segundo a vontade de Deus. Mãe da unidade, conduz-nos a estarmos sempre unidas em oração, para o bem de nossos filhos. Nossa Senhora de La Salette, intercede por todos os nossos filhos e por cada mãe desse serviço. Amém. E hoje teremos uma novidade no nosso terço. Como este é o ano, da oração, que foi instituído como ano da oração do movimento de mães, será passado um vídeo para nós aprendermos a rezar o terço do clamor de mães. Esse vídeo, esse terço será conduzido pelo Padre Alexandre e pela Ângela Rápido. E é isso, mães. Que nosso encontro seja muito abençoado. Que nossa mãe, Nossa Senhora de La Salette, nossa padroeira, interceda por tudo, por todos nós, por nossos filhos e nossa família. Nossa Senhora de La Salette, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Amém.
Olá, querida mãe. Este ano é o ano em que o movimento Mães que Oram pelos Filhos nos convocou a um ano oracional. Por isso, nós temos agora o terço do clamor de mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Neste primeiro mistério, contemplamos o poder de Deus agindo na vida das mulheres na Sagrada Escritura. Sara, Ruth, Raquel, Ana, Débora, Miriam, Esther, Judite e tantas outras mulheres na história da salvação souberam agradar o Senhor com suas preces e por ele foram agraciadas. Senhor, neste mistério, ensina-nos a rezar com o coração e a elevar ao céu uma oração agradável a Ti. Senhor, Todo-Poderoso, quem clama por Ti é uma alma angustiada e um espírito aflito. Escuta, Senhor, pois pecamos contra Ti. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Segundo mistério. Neste segundo mistério, nós contemplamos o poder de Deus agindo na vida das mulheres santas que nos precederam. Santa Mônica, Santa Isabel, Santa Teresa de Ávila, Santa Rita de Cássia, Santa Teresinha do Menino Jesus e tantas outras santas que agora intercedem por nós junto a Deus. Senhor, neste mistério, dá-nos um coração puro que deseje a santidade. Senhor Todo-Poderoso, quem clama por Ti é uma alma angustiada, um espírito aflito. Escuta, Senhor, pois pecamos contra Ti. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura,
salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Neste terceiro mistério, contemplamos o poder de Deus agindo na vida de mulheres que se encontraram com o Senhor Jesus. A samaritana, a mulher cananeia, Maria Madalena, Marta, Verônica e tantas outras que no encontro com o Senhor, graças dele, receberam e tiveram suas vidas transformadas. Senhor, neste mistério, vem ao nosso encontro e transforma as nossas vidas. Senhor Todo-Poderoso, quem clama por ti é uma alma angustiada e um espírito aflito. Escuta, Senhor, pois pecamos contra ti. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Neste quarto mistério, contemplamos as aparições de Nossa Senhora na terra, La Salete, Fátima, Lourdes, Guadalupe e tantas outras aparições marianas que hoje são sinais de fé e esperança para nós. Senhor, neste mistério, suplicamos as graças e os milagres em nossas vidas, pela intercessão de sua mãe, a Santíssima Virgem Maria. Senhor Todo-Poderoso, quem clama por ti é uma alma angustiada, um espírito aflito. Escuta, Senhor, pois pecamos contra ti. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Quinto mistério, contemplamos a Virgem Maria, toda bela e pura, a onipotência suplicante, a medianeira de todas as graças, a Mãe de Deus, que é também a nossa mãe. Maria, modelo de santidade, a mais humilde e obediente criatura da face da terra, a verdadeira serva de Deus.
Senhor, neste mistério, pedimos a graça de imitar a Virgem Maria em tudo e que das mãos dela venham para nós todas as graças do céu. Senhor, Todo-Poderoso, quem clama por ti é uma alma angustiada e um espírito aflito. Escuta, Senhor, pois pecamos contra ti. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, clamamos o sangue do vosso Filho Jesus Cristo, nossa defesa, escudo e proteção sobre todas as famílias. Pai, clamamos o sangue de vosso Filho Jesus Cristo, nossa defesa, escudo e proteção sobre todas as famílias. Pai, clamamos o sangue de vosso Filho Jesus Cristo, nossa defesa, escudo e proteção sobre todas as famílias. Neste ano, o movimento Mães que Oram pelos Filhos, sob o influxo do Espírito Santo, está completando 9 anos. Quem diria uma moção dada pelo Espírito de Deus a um grupo de mães que queria realizar alguma coisa por seus filhos e por suas famílias, pudesse começar um grupo oracional e fosse capaz de ganhar o Brasil e o mundo. Por isso, nada resiste à força da oração. Nada resiste a uma mulher que clama com fé. Basta lembrarmos da nossa copadroeira, Santa Mônica, que, visitando uma igreja e ouvindo ali as pregações de Santo Ambrósio, foi conversar com ele. E Santo Ambrósio, um bispo santo, e ao mesmo tempo com um discernimento muito grande, porque Mônica rezava pela conversão do seu filho, para que ele conhecesse a Jesus como a verdade, Santo Ambrósio disse a Santa Mônica: não há nenhum filho que se perca diante das orações e das lágrimas de uma mãe. Que Deus te abençoe, mãe, que intercede por seu filho e por sua família. Eu, como sacerdote, te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Olá, mães, boa noite, que alegria, mais uma segunda-feira, podermos estar aqui reunidas virtualmente para rezarmos pelos nossos filhos. Neste momento vamos adentrar na Escola de Nazaré. Esse é o primeiro encontro do mês de agosto. E como de costume, o primeiro encontro do mês é aquele encontro que fazemos memória a um tema mais litúrgico, para caminharmos em unidade com tudo aquilo que a Igreja nos propõe a viver neste mês. E o que a Igreja do Brasil nos propõe para o mês de agosto é rezarmos pelas vocações cristãs. Durante todas as semanas, a cada domingo, nós estaremos refletindo e rezando por uma vocação. No primeiro domingo, vamos rezar pelas vocações sacerdotais, porque amanhã, dia 4 de agosto, é o dia do Padre.
No segundo domingo, nós estaremos rezando pela vocação matrimonial. É Dia dos Pais, é a Semana da Família e vamos rezar ao Senhor agradecendo por essa vocação que gera filhos para o reino de Deus. No terceiro domingo, estaremos refletindo sobre a vocação à vida religiosa. E no quarto domingo, sobre os nossos catequistas, que representam a importância do papel do leigo na vida da igreja. Mas eu te pergunto, mãe, você sabe o que significa vocação? A palavra vocação, ela deriva do latim, do vocare, que significa chamado, escolha. E quem faz esse chamado é o próprio Deus. A nossa primeira vocação de todo cristão é a vocação à vida. Todos nós que fomos amados, pensados e sonhados por Deus, temos vocação à vida e por isso precisamos valorizá-la, defendê-la em todas as etapas, em todas as instâncias. Nós cristãos temos sempre que defender e valorizar a vida, porque é o nosso primeiro chamado. A nossa segunda grande vocação é a vocação à santidade. Todos nós, cristãos, somos chamados a viver uma vida santa, imitando o próprio Cristo, que foi santo desde sempre. Desde o momento em que nasceu, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e morreu na cruz, ressuscitou, Cristo foi santo e todos nós somos convidados a imitar a Cristo, a ser um outro Cristo vivendo uma vida sem pecado, uma vida santa. E também tem aquelas vocações específicas com as quais eu já citei, que nós estaremos meditando durante todo o mês de agosto. Graças a Deus, o Espírito Santo faz nascer no coração da igreja diversas vocações, o que tornam a nossa igreja uma igreja rica. E é assim que nasce a vocação sacerdotal, através da ação do Espírito Santo. Esse é o tema principal da nossa formação de hoje. Nasce no coração de alguns jovens o chamado, aquele sinal, aquela voz interior para que desperta alguns jovens no seio das suas famílias uma vocação ao sacerdócio. E nós vamos meditar um pouquinho como que acontece essa vocação. Nós sabemos que Jesus, ele olhou para alguns homens lá no seu tempo, olhou profundamente nos olhos e disse: vem, segue-me. E esses homens que são os seus discípulos, os seus apóstolos, largaram tudo, escolheram morrer para o mundo e viver para Deus e seguiram Jesus. E Jesus continua fazendo esse chamado: vem e segue-me. E livremente alguns jovens abrem o seu coração e ouvem essa voz e decidem livremente seguir ao Senhor e se tornarem pescadores de homens, assim como os apóstolos no tempo de Jesus. E onde que nasce essa vocação? Normalmente essa vocação ela vai nascer no seio de uma família. É na família cristã, na família católica, que é o terreno perfeito para que essa vocação possa florescer e contribuir tanto para o reino de Deus. E o que acontece com esses jovens? Eles, quando sentem esse chamado, normalmente eles vão procurar o pároco da sua paróquia, onde eles estão ali vivenciando a sua fé. O pároco encaminha esses jovens para encontros vocacionais e, se assim for entendido e discernido que aquele jovem realmente possui um chamado,
uma escolha, uma predileção. Esses jovens são encaminhados para o seminário. Aqui na nossa arquidiocese, nós temos o seminário Nossa Senhora da Penha, que fica ali na Praia do Suá, onde muitos dos jovens daqui das nossas paróquias são encaminhados, né, para esses encontros vocacionais. E ali eles vão permanecer durante 8 longos anos, estudando filosofia, teologia, a liturgia da nossa igreja, a vida dos santos. E esse é o tempo de preparação, de formação e até mesmo para que eles tenham a certeza de que é essa a vida e a vocação que eles têm, porque nós sabemos que é uma vocação que exige inúmeras renúncias, né? Eles precisam realmente vestir aquela batina preta, que significa o quê? Que eles vão morrer para o mundo e viver para Deus. Vão precisar fazer votos que vão de renúncia mesmo ao pecado, vão fazer o voto do celibato. Então eles precisam estar muito maduros neste caminho para ter a certeza e o discernimento certo de que eles possuem essa vocação ao sacerdócio. E se depois desses longos 8 anos eles estiverem certos de que o Senhor os chamou para essa vocação, com a aprovação do reitor do seminário, eles são então encaminhados para a vivência e para o recebimento do sacramento da ordem. E olha o que o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1535, vai nos ensinar sobre o sacramento da ordem. Os que recebem o sacramento da ordem são consagrados para ser, em nome de Cristo, pela palavra e pela graça de Deus, os pastores da Igreja. É o sacramento do ministério apostólico que comunica um poder sagrado, o próprio poder de Cristo. Então nós temos que lembrar que o sacramento da ordem é esse dom, é essa força que vai comunicar o poder do próprio Cristo. Lindo isso, não é? E nós precisamos lembrar que esse sacramento, ele foi instituído pelo próprio Jesus, lá na última ceia, diante dos seus apóstolos, ele vai dizer: fazei isto em memória de mim. E ali, com aqueles eleitos, com aqueles separados, o Senhor instituiu o sacramento da ordem. E este sacramento, ele possui 3 graus de hierarquia. Nós temos o episcopado, que possui a plenitude da autoridade sacerdotal e tem uma ligação de linhagem direta com os apóstolos através da imposição das mãos de um outro bispo. Então, todo bispo é um sucessor dos apóstolos. Ele deriva, ele tem uma origem, uma linhagem, né, de uma sucessão apostólica. Então é o representante dos apóstolos aqui, todo bispo. E qual é a função principal de um bispo? Ele tem a função de orientar, ensinar e santificar uma parte dos fiéis que compõem o reino de Deus, a nossa igreja. E esse território de domínio, de governo do bispo é chamado diocese ou bispado. Aqui no nosso caso, uma arquidiocese. O segundo grau do sacramento da ordem é o presbiterado, porque nós sabemos que um só pastor não dá conta de tantas ovelhas, não é mesmo? Então, para que o bispo consiga exercer com plenitude essa sua autoridade sacerdotal, ele então ordena alguns presbíteros, que vão ser aqueles responsáveis principalmente pela administração dos sacramentos nas unidades que vão compor a diocese e o bispado, que é o que nós chamamos de
paróquias. Então, em cada paróquia nós temos os presbíteros, que é o segundo grau da hierarquia do sacramento da ordem. E para que também possa ter auxílio os nossos padres, nós temos o terceiro grau do sacramento, que é o diaconato, que eles são ordenados também pelos bispos para auxiliar o padre em suas paróquias. E aí eu queria fazer um adendo aqui interessante de uma informação que a gente precisa compreender, porque você pode me perguntar assim: Tatiana, mas e o Papa? O Papa, ele não tem uma hierarquia maior do que os bispos? Na verdade, o Papa também é um bispo. Na hierarquia da ordem do sacramento da ordem, o Papa, ele é um bispo, mas ele é o bispo de Roma. E todo bispo de Roma, ele é o sucessor de Pedro, aquele que o Senhor Jesus separou e convidou para que conduzisse. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E Jesus o convida: apacenta os meus cordeiros. Não é isso? Então, o Papa é o bispo de Roma, sucessor de Pedro. E por isso ele tem essa autoridade, né? O chefe de governar toda a igreja no mundo inteiro, mas dentro do sacramento da ordem, ele é também um bispo, ele faz parte do episcopato. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre os padres, né? Já que amanhã é o dia do padre, nós vamos refletir um pouquinho. E tem uma reflexão muito importante que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Porque apesar do sacramento da ordem conceder àqueles que o recebem o poder de pastorear a igreja, o poder do próprio Cristo, olha o que a igreja vai nos ensinar. A presença de Cristo no sacerdote não deve ser compreendida como se estivesse imune a todas as fraquezas humanas, ao espírito de dominação, aos erros e até imune à sedução do pecado, nem os vacina contra as tentações que todos nós experimentamos no dia a dia. Por isso, precisamos sempre estar em oração por todo o clero. É importante, queridas, que a gente tenha muito certo na nossa mente e no nosso coração que o padre não possui poderes mágicos. Que o padre, assim como nós leigos, é um ser humano passível a erros, é passível a cometer pecados, é um pecador como todos nós, né? Então, a gente precisa ter essa visão muito realista em relação aos nossos sacerdotes, para que a gente não exija deles, para que a gente não cobre deles aquilo que eles não podem nos oferecer. Porque se a gente tiver uma visão que não é aquela visão real, a gente acaba cobrando demais deles e esquece que eles são meros pecadores, filhos de Deus, né, que cometem erros assim como nós também, né, porque a carne é fraca. E muitas vezes a gente cai, a gente não consegue resistir às tentações. Então são homens de carne e osso e eles sofrem tentações muito mais fortes, perseguições muito mais fortes do inimigo de Deus do que nós leigos, porque Satanás a todo tempo tenta destruir no coração dos sacerdotes o seu chamado, a sua vocação, porque ele sabe que essa vocação, ela existe para a santificação do povo de Deus. Apesar deles não terem poderes mágicos, de não serem santos por excelência com o recebimento do sacramento da ordem, eles possuem um poder que nem os anjos e nem Nossa Senhora possuem. Que poder é esse? Que autoridade é essa? É a autoridade de transformar o pão e vinho em corpo, sangue, alma e divindade. É o poder de perdoar os nossos pecados.
A palavra de Deus vai nos ensinar, e o próprio Cristo disse isso aos seus apóstolos: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então, minhas amadas, esse poder, nenhum pecado e nenhum mal é capaz de arrancar, de destruir no coração dos nossos sacerdotes. Pode ser que muitas de nós pensemos assim: eu não vou me confessar com aquele padre, ele é um pecador como eu, ele também comete tantos erros, então eu vou me confessar direto para Deus, né? Mas a gente precisa compreender que, independente do pecado, independente do erro, ele pode ter matado alguém, ele pode ter quebrado o voto do celibato, o padre pode ter cometido pedofilia, o pior pecado existente. Esse pecado não é capaz de retirar dele a sua autoridade no exercício do seu ministério. É claro que ele vai responder por esses pecados junto à justiça divina. Com certeza, diante de Deus, ele terá que prestar conta. Mas, independente dos seus pecados, no exercício do seu ministério, eles agem in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. E isso, minhas queridas mães, é digno de muita honra, de muito respeito e de muita admiração. Sem o sacerdote não existe sacrifício, não existe a transubstanciação. O Jesus eucarístico não chega até nós. Então, bem-aventurado é aquele que reconhece a ação salvadora de Cristo por meio do ministério sacerdotal. Que nós sejamos, mãe, bem-aventuradas por reconhecer, honrar, respeitar e admirar a ação desse ministério, dessa vocação tão linda que nasce no seio de nossas famílias. E vamos falar agora um pouquinho sobre o Dia do Padre, que é amanhã, 4 de agosto. Amanhã a igreja celebra e faz memória a São João Maria Vianney, padroeiro celeste de todos os párocos, proclamado pelo Papa Pio XI. E a história de São João Maria Vianney é uma história muito linda, porque diz a tradição católica que São João Maria Vianney era um homem com muitas limitações intelectuais e ele teve muita dificuldade para se formar sacerdote. Era um daqueles que o povo dizia assim: nossa, esse não vai ser um bom padre. E aí, depois de muitas dificuldades, ele consegue receber, a sua ordenação, foi nomeado presbítero e foi encaminhado, ele nasceu na França, e ele foi encaminhado a uma cidadezinha no interior da França, uma cidade chamada Ars. E essa cidade, para nós, é uma cidade importante, porque ela é vizinha de La Salette, onde aconteceu a aparição da nossa padroeira, do movimento de mães que oram pelos filhos. Então, muito da história, do contexto da aparição também perpassa pela cidade de Ars. E quando São João Maria Vianney chega a essa cidadezinha no interior da França, o pároco daquela região que o acolhe, o encaminha para... Ele assume a missão, ele foi direcionado para o confessionário, para atender a confissão daquele povo. E São João Maria Vianney, ele assume essa missão com muita dedicação e ele se empenha pela santificação desse povo que foi confiado a ele. Então ele inicia um processo de jejum, de adoração e se dedica
horas e mais horas. Diz a história que ele levava uma vasilha cheia de batatas e ficava mais de 10 horas por dia dentro do confessionário, atendendo a confissão do seu povo. E essa dedicação de São João Maria Vianney, ela gerou muitos frutos de conversão. A sua fama se espalhou por toda a França. Ele se tornou um dos confessores mais famosos da história. Saíam pessoas de toda a região, de todas as regiões da França, para irem se confessar com este padre, aquele padre sem habilidades, com limitações intelectuais, que teve tanta dificuldade de se formar sacerdote, se torna então uma grande referência, muito amado pelo seu povo, muito admirado pela igreja. Tem a história, inclusive, de uma mulher da alta sociedade francesa que ela é questionada o que ela vai fazer em Ars, a quem que ela vai procurar. E ela responde assim: eu vou ver Deus em um homem. Olha que lindo isso, né? E então, São João Maria Vianney, ele ficou conhecido como cura d'Ars. Cura é aquele que tem a função de cuidar, de zelar, né? Nós temos hoje o cura da catedral, que é o padre Renato Cristi. Então, o cuidador de Ars, ele foi canonizado em 1925. E Papa Pio XI proclama São João Maria Vianney o patrono de todos os párocos, como um grande exemplo, né, a ser seguido por todos os sacerdotes. Por isso que amanhã é o dia do padre. E aí agora nós vamos meditar um pouquinho sobre qual é o nosso papel. Por que o movimento de mães nos convida hoje a refletirmos sobre a vocação sacerdotal? Nós, mães, nós fomos vocacionadas ao matrimônio. E graças a esse sacramento, junto aos nossos maridos, nossos esposos, nós temos a graça e a bênção de em nosso ventre gerar filhos para Deus. Nós não geramos filhos para o mundo, minhas amadas irmãs. Nós geramos filhos para o céu, nós geramos filhos para o reino de Deus. E o nosso coração de mãe precisa ser um coração aberto a toda e qualquer vocação que o Senhor inspirar no coração dos nossos filhos. Nós precisamos acolher a todas as vocações, porque se a gente conversar com os nossos párocos, com os nossos seminaristas, em muitas histórias nós vamos encontrar relatos de que eles travaram verdadeiras batalhas em suas famílias. Muitos foram contra e até desobedeceram seus pais e suas mães para conseguirem assumir a vocação que o Senhor os chamou. Aquele chamado que foi irresistível, do vem e segue-me, eu te farei pescador de homens. Muitas famílias não acolhem e os jovens passam por profundas dificuldades, batalhas espirituais dentro das suas próprias casas, porque tem famílias que não acolhem a vocação sacerdotal. E queridas, o nascimento de uma vocação sacerdotal precisa ser motivo de grande alegria, de grande louvor no coração de uma família, porque é através dessa vocação que nós temos a presença eucarística do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Papa Francisco, Papa João Paulo II nos dizia assim, que a igreja, ela nunca pode deixar de pedir ao Senhor da messe que mande operários para a messe. Nós sabemos que a messe é grande e poucos são os operários. E quando um jovem decide morrer para o mundo e viver para Cristo, isso é motivo de grande louvor, principalmente se nascer no seio das nossas famílias. E o Papa Francisco nos convida a acompanhar os nossos padres com amizade, ajudando
eles em seu trabalho, ressaltando ainda a importância de apoiá-los nas situações em que muitos se encontram e passam por solidão. Foi feita uma pesquisa com muitos padres a respeito de como nós leigos poderíamos agir em gratidão à sua entrega, à sua vocação, ao seu ministério. E eu queria ler com vocês aqui algumas respostas muito interessantes do que os nossos padres esperam de nós, leigos, nós mães, né? Então, a primeira coisa que eles relatam que eles gostariam que nós fizéssemos é rezar por eles. Eles precisam muito ser sustentados em oração, porque, como nós já dissemos, são homens, são falíveis, são fracos, são perseguidos por Satanás, então precisam ser sustentados em sua vocação e no seu ministério através das nossas orações. Preparar-lhes uma refeição é a segunda coisa que eles colocam. Nós sabemos que muitos são os mimos e os carinhos que nós fazemos, levando mesmo, né, uma refeição gostosa, um bolo, preparando um lanche, um jantar, convidando o padre, às vezes para vir na nossa casa. Isso é um gesto de carinho, de acolhimento, de amor, né? Um cuidado, zelar pelo bem-estar deles. Comemorar os dias especiais na vida dos nossos padres, a data de aniversário, o aniversário de ordenação sacerdotal, o dia do padre. Então nós temos essas datas importantes na vida dele e eles gostam quando a gente celebra, né, com eles essas datas. Nos oferecer para ajudar no seu trabalho pastoral, né, sendo mesmo um missionário, um ajudante, nos colocando mesmo à disposição deles para ajudar nos trabalhos pastorais. Evitar as fofocas, as murmurações, as condenações, termos sempre essa visão muito realista de que eles são homens como nós, né? São passíveis a erros e a gente precisa, ao invés de promover calúnias, fofocas, murmurações, reclamações, precisamos sempre buscar rezar por eles. Todas as vezes que a gente se depara com situações, né, que não agradam muito o nosso coração, que a gente não concorda, ao invés de murmurar, ao invés de gerar fofoca, o que a igreja nos convida é rezar por eles, para que eles sejam fortalecidos e conduzidos pelo Espírito Santo. Não ser para eles um fardo. Nós sabemos que nós temos muitas pessoas carentes e que estão todo santo dia lá perturbando o padre e acabam se tornando um fardo na vida deles. Então, quando a gente tiver que tratar com eles, que sejamos objetivos, que a gente leve somente aquilo que é necessário, né? Não nos tornando um peso para que eles carreguem, porque nós sabemos que em muitas paróquias temos situações que são muito pesadas, né, para os nossos sacerdotes. E a principal resposta que cada padre gostaria que nós fizéssemos é que nós fôssemos santos, que nós buscássemos a santidade, né? Sermos solidários a eles e buscarmos a santidade. E no movimento de mães que oram pelos filhos, nós temos um serviço que se dedica exclusivamente à oração pelos nossos sacerdotes, que é o serviço dos filhos prediletos. A missão desse serviço é orar pelas vocações sacerdotais e pela santificação de todo o clero. Então, que todas nós possamos estar sempre abertas a esse chamado, a de estar sempre em oração pelos nossos sacerdotes. E eu queria recordar com vocês que quando o grupo de mães que oram pelos filhos da paróquia Nossa Senhora das Graças nasceu, ele recebeu das mãos do Padre Márcio uma missão especial de sermos sempre mães espirituais dos párocos de nossa paróquia. Então, ao preparar essa formação, Deus inspirou o meu coração de um ato concreto que nós mães deveríamos fazer.
E aí eu quero apresentar esse ato concreto e mesmo convocar a cada uma de vocês. Como nós já dissemos, amanhã é Dia do Padre. E eu gostaria de promover aqui no grupo de mães 24 horas de oração, uma vigília intensa de oração pelo fortalecimento espiritual, pelo sustento da missão e da vocação do nosso pároco, nosso amado Padre Fernando. Então, logo após o nosso encontro, nós vamos iniciar a organização dessa vigília e eu conto com você, com a sua fidelidade, com a sua participação, para que nós consigamos fechar essa escala de 24 horas de oração. E vocês vão receber também o material que vai dar subsídio e orientar, direcionando assim essa vigília, essa oração que nós estaremos fazendo. Então eu conto com vocês, com cada uma de vocês. Amém? Então vamos agora dar início ao nosso momento oracional. Nós finalizamos o nosso estudo e vamos mesmo agora invocar o Espírito Santo no meio de nós, para ir selando no nosso coração tudo aquilo que nós meditamos, que nós refletimos. Nós queremos te convidar agora, Espírito Santo de Deus, para se fazer presente aqui, para visitar os nossos corações, para nos instruir neste momento de oração. Vem e nos ensina a orar, Espírito Santo. Tu que és o esposo da Virgem Maria, Tu que és aquele que inspira no coração da igreja o nascimento de várias e diversas vocações. Nós pedimos agora, Espírito Santo, que o Senhor venha ao nosso coração nos ensinar a orar. E eu te convido agora, mãe, a repetir comigo. Põe a mão sobre o seu coração e vai dizendo isso. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos repetir mais uma vez. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Mais uma vez, peça com fé, suplica com toda a intensidade do seu coração. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem queimar em nosso coração, Espírito Santo, despertando em nós toda a vocação, toda a abertura de coração, todo o entendimento para aquilo que o Senhor propõe para vivenciarmos nesta noite, neste encontro, neste momento oracional. E aí, com a certeza de que o Espírito Santo já nos conduz, já está conosco, eu te convido, mãe, a pegar a sua Bíblia, a abrir no livro dos Salmos. Nós vamos fazer a nossa Lectio Divina no capítulo 110. Então, Salmo, capítulo 110, versículo 3 e 4. Enquanto você vai se preparando, pegando a sua Bíblia, nós continuamos mesmo pedindo e suplicando que o Espírito Santo conduza este momento de oração. Salmo 110, versículos 3 e 4. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: Tu és príncipe desde o dia do teu nascimento, entre santos esplendores, antes da aurora, como orvalho eu te gerei. O Senhor jurou e não se arrepende. Tu és sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Então eu te convido, mãe, meditando sobre esta palavra, rezando com a Bíblia, fazendo a nossa Lectio Divina,
que você meditasse mesmo sobre a importância da vocação sacerdotal e que nós fizéssemos mesmo um grande clamor neste momento, juntas, unindo os nossos corações em oração pelo nosso amado Padre Fernando, pedindo mesmo que o Espírito do Senhor o separe, o proteja, o guarde, o livre de todo mal, de todo perigo, pedindo mesmo a Virgem de La Salette, ele que é um príncipe desde o dia do seu nascimento, entre santos esplendores, antes da aurora, como orvalho, Deus o gerou, Deus o predestinou para essa missão. Por isso nós pedimos, Mãe amada, Mãe querida, sobre a tua proteção, a tua poderosa intercessão materna, que a Senhora possa agora cobrir o Padre Fernando com todo o seu manto sagrado, o protegendo, livrando de todo mal, de todo perigo, dando a ele toda a força necessária para vencer as tentações, as tribulações, as dificuldades do seu ministério. Vá mesmo pedindo e fazendo a sua oração agora, Mãe, pela vida do nosso Padre, pelo nosso pároco, por todo o clero da nossa igreja, para que sejam homens santos, príncipes santos, que foram gerados no coração de Deus. E eu queria também, Mãe, que você neste momento tivesse a consciência de que todo príncipe, todo sacerdote, todo aquele que é sacerdote à maneira de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? O sacerdote do Deus Altíssimo, da onde deriva o sacerdócio da lei. Jesus é o sumo sacerdote que faz a permanência dessa vocação, desse ministério até os dias de hoje. Mas Melquisedeque é a origem do sacerdócio diante da lei, da tradição judaica. Então, nós precisamos ter consciência de que toda vocação nasce no coração de Deus, mas é gerado no ventre de uma mãe. Esse é o que deve mover agora a nossa oração. Eu queria que você, aí onde você está na sua casa, que você colocasse a mão sobre o seu ventre e que você rezasse pelo seu ventre agora, dizendo e louvando, agradecendo ao Senhor, porque você teve a oportunidade de gerar uma vida e que essa vida pode dar origem a uma vocação sacerdotal. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pela nossa vocação, a vocação do nosso matrimônio que gerou filhos para o reino de Deus. E os nossos filhos não são nossos, Senhor Jesus. Por isso nós abrimos mão de tudo aquilo que nós sonhamos, que nós pensamos para a vida deles, e nós damos a Ti, Senhor, toda a autoridade, todo domínio. Nós renunciamos às nossas próprias vontades, Senhor Jesus, todo o nosso medo de que a vocação sacerdotal possa nascer no seio da nossa família, nós repreendemos e renunciamos, porque nós queremos nos abrir, porque é no ventre de uma mãe que nasce as vocações, que é gerada uma vocação, e nós te agradecemos por essa honra, por essa predileção, porque o Senhor confiou a nós, mães, gerar essa vida, gerar essa vocação. E você, mãe de filhos pequenos, ou mãe em idade fértil que ainda sonha, em gerar uma vida em teu ventre, vai abrindo o seu coração para a vontade do Senhor, vai dando espaço para nascer. Você já pensou se o seu filho decidir ser um sacerdote? Como você vai lidar com isso? Então eu te convido agora a pedir mesmo que o Espírito Santo venha trazer ao seu coração
a alegria no nascimento das vocações sacerdotais, mesmo que elas vão de encontro ao seu sonho de ser avó, de ter uma nora, né, de ter netos, de ter a família grande, que nós mães não sejamos nunca, Senhor, pedra de tropeço para as vocações sacerdotais, e que dessa paróquia um dia, Senhor, possa nascer padres, possa ser suscitada novas vocações sacerdotais, e que o Senhor, se o Senhor desejar, que o Senhor possa mesmo utilizar o nosso ventre materno, para gerar príncipes, santos, sacerdotes para sempre, à maneira de Melquisedeque. Amém. Que assim seja. Vamos agora continuar a nossa oração, ouvindo essa música que a Elô gravou para nós de forma tão linda, que você vá mesmo meditando, pensando em toda essa oração, continuando mesmo, porque a música vai dizer que a gente precisa renunciar às nossas vontades e nos submetermos à vontade de Deus. Às vezes você já sonhou que o seu filho seria médico, advogado, engenheiro, que você sonhou tanto que ele vai te dar netos, mas e se o Senhor escolher para ele outra vocação? Vai ouvindo essa música e deixando ela acalmar o seu coração de mãe. Sim, Senhor, muitas vezes criamos dentro do nosso coração sonhos, planos para os nossos filhos, e muitas vezes esses planos vão contra a Tua vontade, Senhor. Por isso, nesse momento, nós nos submetemos à vida dos nossos filhos em Tuas mãos, Senhor Jesus. Que nasça no coração dos nossos filhos vocações sacerdotais, vocações religiosas, para a edificação do reino de Deus. Nós renunciamos agora a todo o nosso medo, Senhor. Protege os nossos filhos de toda investida do mal. Não queremos mais viver para nós mesmas, Senhor Jesus. A nossa vocação de mãe é nos doar. Que os nossos filhos sejam luz para as nações, Senhor Jesus. Não importa a vocação que nascerá no coração deles, que eles sejam sal da terra, que eles sejam luz do mundo, que eles sejam Teus, Senhor Jesus. Os nossos filhos foram gerados para o céu, e é por isso que nós permitimos que o Senhor adentre as nossas casas, as nossas famílias, que o Senhor chame, e se o Senhor desejar, coloque no coração dos nossos filhos esse chamado, essa vocação de serem pescadores de homens, pescadores de almas para o reino de Deus. Abre o nosso coração de mãe, abre as portas da nossa paróquia para que nasça vocações ao sacerdócio, Senhor Jesus. Senhor, nós não merecemos, mas se chegamos até aqui na maternidade, faz valer a pena a vida que foi gerada em nós, faz valer a pena o propósito e o chamado dos nossos filhos, das nossas famílias. As nossas famílias são Tuas, Senhor, e nós Te agradecemos, porque o Senhor nos confiou vidas para que sejam cuidadas, amadas, zeladas e ensinadas. Confia a nós, Senhor Jesus, e nos conduza na educação dos nossos filhos, e que o coração deles
seja por nós preparado como um terreno de terra boa, para que o Senhor lance a semente e possa chamá-los para ser luz nas nações. Amém. Conto com vocês para conseguirmos pôr em prática essa inspiração que o Senhor colocou em meu coração e consigamos fazer essa vigília em oração pelo nosso pároco. 24 horas de oração no Dia do Padre. Deus abençoe. Fica com Deus. Boa noite, mamães. Então, fiquei tão feliz em ser agraciada com a presença de Nossa Senhora de La Salette em minha casa. Foi uma grande surpresa, pois enquanto eu estava assistindo ao encontro na segunda-feira, eu me encontrava na cama, muito gripada e sem forças. E ao final do encontro, quando eu ouvi da amiga Heloísa que Nossa Senhora vinha visitar-me, fiquei muito contente e logo pensei, Nossa Senhora não me desamparando mais uma vez e me surpreendendo, pois ela é assim, ela é um presente e sempre está presente em minha vida. E nas horas que eu mais preciso, ela me pega no colo. Nas minhas súplicas, ela sempre se faz presente e me atende. Então ela nunca me desamparou e não me desampara. Então, e hoje eu quero presentear a visita de Nossa Senhora de La Salette à querida Teresa Varejão, uma pessoa que conheci anos atrás numa empresa onde fui trabalhar pela primeira vez. Quando eu cheguei lá, conheci a Teresa, ela me recebeu com um lindo sorriso. E, para minha surpresa, quando eu fui a primeira vez ao encontro de mães, estava lá Teresa e mais uma vez ela me recebeu com esse lindo sorriso no rosto. E em 2019, na confraternização de final de ano, ela abriu as portas de sua casa para nos receber, para nós fazermos a nossa confraternização, e estava ela lá, simpática, alegre e nos recebendo com muito carinho. Então, Teresa, é você que escolhe para que Nossa Senhora possa abençoá-la com a sua visita e que você e sua família aproveite o colo de mãe, assim como minha família e eu aproveitamos. E aí, Lô, meu muito obrigada. Realmente, na semana passada, eu estava precisando de um colo de mãe. E hoje estou bem melhor, graças a Deus e a Nossa Senhora de La Salette. Um grande abraço, meninas, fique com Deus e com a bênção de Nossa Senhora de La Salette. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias.
a minha situação. Como filha da fé, agora sou mãe, e para ver meus filhos de pé, prostro-me ao chão. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Mesmo na dor, posso sentir a mão de Deus Agindo aqui, meu coração se rende a ti. Deus pode mover montanhas e mares, pode acender a luz no fim do túnel, fazer brotar água da pedra, acelerar minhas esperas. Deus pode tudo, Deus pode tudo.